Muita gente usando sacola plástica, muita gente elogiando a beleza de Cristiane Torlone. Esses são os dois grandes destaques de hoje. Podia ter feito a pergunta do homenagem à minha beleza, eu peço pelo amor de Deus. Saco é um saco, né? Essa campanha pro Mink do saco é um Vamos saco. lançar uma campanha da Cristiane, educação antes do choque de ordem, ou junto com o choque de ordem, já, no último bloco. Agora a gente vai falar da loba, que era lobo. O lobo, a loba que era loba, é isso? Na verdade, a loba que era lobo, que loba já era, né? Porque essa história começa de uma maneira linda, né? O Renato escreve originalmente o Lobo por volta de 1986. Ele tinha um pouco de dúvida se ele realmente ainda era um bom autor, né? Que ele tomou assim um susto com as críticas para o espetáculo sobre a Dalva, né? Dalva de Oliveira. E ele pediu a Dina Sfati para ler a peça. E quando a Dina leu, a Dina falou, não, quem tem que fazer isso tem que ser uma mulher. Aí ele falou, por quê? Porque a história do teatro brasileiro é um matriarcado. E citou todas as grandes produtoras, né, anteriores a ela mesma. E ele falou, você tem razão. Aí fez uma versão feminina, e demorou 8 meses para fazer essa transposição. E quando ele entregou para a Dina já estava doentinha. E aí então ele teve que voltar à ideia do lobo. Caramba! Então, esse lobo passou para loba, depois voltou a ser lobo. E agora volta a ser lobo. Graças a esse rapaz que aqui está, que teve rigor de continuidade, escondeu o texto durante 18 anos debaixo do colchão dele. Você escondeu mesmo? Eu escondi o texto. Inclusive o Renato. É um fato Você escondeu até do Renato Borg? É. O Renato em questão é o Renato Borg. O Renato Borg, o autor. É um caso engraçadíssimo, porque eu entrei no elenco, eu não contracenei com a Cristiane, a Patrícia Pilar entrou no lugar dela, eu entrei no lugar do Tadeu Aguiar, eu fiz metade da temporada, viajamos pelo Brasil, e foi um sonho, porque eu tinha acabado de sair da faculdade de psicologia, estava me tornando ator, tinha 23, 24 anos, estava descobrindo o teatro que dava certo. E a gente está falando de que ano? 1989. Olha. Bom, quando eu peguei a temporada, ela estava prestes a 1 ano e meio mais de temporada, e para mim é como se você entrasse num projeto e você ainda não tivesse chegado ao fim dele emocionalmente. Não esgotou mesmo. Não esgotou mesmo. Então, quando terminou a temporada, eu liguei para o Borg, porque eu soube que existia uma versão feminina. E o Borg me confirmou, olha, existe sim, eu escrevi essa história que a Cristiane falou da Dina Sfati e tal. Só que ele me falou um absurdo de tal ordem, que eu não acreditei na hora, mas que era verdade. Olha, Leonardo, existe o texto, só que eu não tenho mais uma cópia do texto. Então, se você encontrar o texto, você pode montar. É claro que eu gostaria muito que você montasse com uma estrela, porque merece, o papel tem que ser feito por uma estrela. E, por incrível que pareça, eu vasculhei no Rio de Janeiro, o Borg morava em São Paulo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e achei o texto. Só que aquela coisa de garoto, não contei para ninguém, guardei segredo, e até porque naquele momento eu percebi, eu tinha acabado de fazer o Lobo, eu não vou montar Lobo agora. E lendo o texto, eu percebi também que eu, Leonardo... Você não ia ter papel na Loba. Exatamente. Eu não ia ter papel, quer dizer, eu fazia o jovem ator no Lobo. Para eu fazer o papel que a Cristiane fez no Lobo, que é, no caso, é o marido da grande atriz, eu precisava desses 20 anos. Então eu falei, vou ficar quietinho no meu canto. Você vai seguir o conselho de Nelson Rodrigues. E ele não é mineiro. Beleza. Nem mineiro ele é, mas foi bem E o mineirinho. engraçado foi isso. Fiquei quase 20 anos com esse texto na gaveta, esperando o momento de montar. Era para ser até o texto de inauguração do Centro Cultural Solar de Botafogo, mas eu ainda não tinha encontrado a minha diva, estrela. A minha estrela. A diva também estava madurando, menino, marinando. O tempo não foi perdido. Exato. E precisávamos os dois desses 20 anos para chegar ao ponto de refazer esse trabalho de uma outra forma, porque é um outro trabalho, não é o Lobo, é a Loba, é de uma forma, é um outro sentimento, são duas pessoas completamente diferentes. Que história boa, né? É uma história boa. E a história da peça é linda, porque, para quem não sabe, é vivido um triângulo amoroso no espetáculo. Que é lindo, é essa atriz que está sendo abandonada nesse dia que ela está fazendo o espetáculo Medéia. O ex-marido, já há 10 anos de casamento, está indo embora, se despedindo da companhia, e a amante resolve que também irá embora. Então ela tem um ataque de nervos durante o espetáculo, para o espetáculo, acende luz de plateia, vira um barraco do tamanho do monstro. E dentro dessa, vamos dizer assim, dessa temperatura limite,
tudo é vivido, quer dizer, para o espectador, ele vê aquele gosto de voyeurismo que o espectador tem de quando as máscaras do teatro caem, o que o espectador vê? Quem é que está por trás da máscara, né? E ele vê os lobos, as ovelhas sendo devoradas, ele vê o que acontece com a mulher quando ela é abandonada, né? Vem a Medeia, né? Não existe na dramaturgia universal um personagem masculino que tenha a potência da Medeia, né? Então baixa tudo. Então tem fúria, tem humor, tem amor, tem ironia e tem superação, porque os três vão sair, vão dar a volta por cima. E tem vários truques de teatro, porque a gente não pode esquecer que o autor dessa peça é o eterno Rei da Vela, que traz para o texto, tanto como na época do Lobo, como agora na Loba, ele traz toda a história da sua própria vida, né? Talvez histórias menos caretas do que a gente vive hoje, né? Infelizmente. No ano 10 do século XXI, a gente está cada vez mais careta, infelizmente. Então tem toda uma discussão vivida, né? Não é uma palestra, sobre as sexualidades, né? O que é ser heterossexual, homossexual, bissexual, o que isso importa? Importa o afeto, o amor, a lealdade, o companheirismo, a magia, o sonho. E o maestro dessa história toda é o José Posse Neto. Então, na verdade, a gente está fechando um ciclo, eu e José, de 23 anos de trabalho. Ele começou no Lobo, depois disso a gente vem montar o 10 elevado a menos 43 êxtase em Portugal, quando eu mudei para lá, que o Posse fechou a casa e mudou para lá também. Ah, ele mudou para lá também quando você mudou? Depois a gente começou a se corresponder. Eu levei um baú para Portugal de coisas que a gente lê no jornal, livros que a gente não termina de ler. E em cima disso eu fui escrevendo para ele e falou, temos um espetáculo. Eu falei, temos? Ele falou, temos. Aí fechou a casa, foi para lá, porque o Posse vem, né? Ele é um amor da minha vida, meu marido artístico. Os outros passaram, mas ele está firme. E aí montamos o Êxtase, depois montamos a Salomé, em 97, depois montamos a Joana d'Arc, em 2000, depois montamos o Blue Room, o Mulheres por um Fio e agora a Loba. Então é um casamento incrível. É incrível mesmo. Tem um comentário que eu gosto de fazer, porque me envaidece muito, quer dizer, esse trabalho foi um divisor de águas na minha vida, acredito que a gente conversa muito sobre isso, sobre a importância do Raul nas nossas vidas, né? O que ele foi de transformador, o que foi de determinante na minha vida como ator, como empresário, como uma pessoa que construiu um teatro. E eu gosto de falar porque eu acho que é uma oportunidade única que acontece nesse trabalho, que são 3 papéis. É claro que a Loba e o Lobo são os protagonistas, mas é um tripé de emoções e de grandes interpretações. Então é uma oportunidade que eu vou ter de fazer o papel do jovem ator, agora fazendo o papel do marido da grande atriz, e eu já tenho esse contrato assinado com o Renato Borg de fazer o Lobo de Ray-Ban daqui a 10 anos. Já está assinado o contrato. Então eu gosto de falar, porque eu acho que é uma coisa única. Provavelmente é uma oportunidade produzir, única. A Cristiane talvez faça a direção agora junto com o Posse, porque eu brinco com o Posse, eu não sei se ele vai estar em condições físicas, ele fica pé da vida. Mas eu acho que é uma oportunidade única. Na dramaturgia mundial. É bom, né? Ser pragmático, boa, né? Ele é muito importante determinante. Então está vendo que o Posse não vai te dar esse mole, Ele vai estar junto. Se eu bem conheço, ele vai estar Então daqui a 10 anos estamos aqui fazendo o Lobo de Ray-Ban. Olha esse rapazinho, olha. Dele. Tem horas que ele fica de gaiato em cena, é o mesmo sorriso, o Léo. Essa criança. Odeio esse ângulo, já falei isso. Essa criança, pois é. 23 anos para 24. Agora, é bonito.